A análise que ele faz nesse capítulo 18 sobre a sociedade, ela é bem próxima daquilo que é descrito pelo próprio André Luiz, tá? Na tentativa de explicar para nós como é esse processo de interação entre as nossas existências espiritual e material, tá? Estamos nas duas nesse momento. Onde nós estaremos libertos será quando voltarmos à realidade espiritual, mas nós estamos nas duas. É por isso que essa sociedade, da forma como ele coloca aqui, é essa proximidade do ensino que vem depois confirmado. É uma imensa floresta de criações mentais. Então, tudo que nós pensamos gera essa associação, esta sociedade entre a vida real, desencarnados, e a vida fictícia, que é a encarnação. A vida real é a vida espiritual. A vida fictícia é a vida corporal. E ela se dá em condições vibracionais, na nossa atual condição evolutiva aqui, considerando a Terra. Mas e por que é diferente daqui em outros lugares? Porque se a vida for desenvolvida em realidades espirituais, nós não vamos ter problema. Ela é densa em razão de termos que estar na crosta, na base. É por isso que é assim. Mas os nossos pensamentos, e é por isso que ele então fala tanto do pensamento representar vida, os nossos pensamentos nos mantêm o tempo todo na realidade de onde nós somos. E as nossas emanações então se juntam às emanações de outros como nós e daqueles que não estão aqui. Essa é a realidade. E ele diz, então, nessa floresta de ideias, cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. A gente lembra lá de trás quando ele diz que se a gente quiser sair, precisa voltar e passar a refletir Deus. Porque enquanto eu refletir no lado, eu não saio de onde estou. Eu preciso refletir o bem. Enquanto eu faço esse processo, é o único que a vontade não consegue ter controle. Vocês percebem que ele volta sempre a amarrar o mesmo raciocínio. Numa cartilha verbal é assim que você vai fixar. Presta atenção, você vai voltar, você está numa nova encarnação. Não se prenda àquilo que está ali transitório. Viva no mundo, mas reflita Deus. Porque do contrário você não consegue controlar. Controla o desejo? Controla o desejo. Controla a memória? Controla a memória. Mas você não controla o que você vibra, influencia e é influenciado. E a tendência da imantação nessas zonas é que torna a coisa complicada. Segundo parágrafo. Aí, dentro os princípios de ação e reação funcionam exatos. Ação e reação. Eu emito, eu recebo. Eu emito, eu recebo.
E você não consegue se desvencilhar dessa teia. Nós não conseguimos. Por quê? Porque essa teia é a teia evolutiva que é a nossa. Para que eu saia disso, eu vou ter que efetivamente buscar um bom salto. A ideia aí compartilhada, não, vai chegar um momento que vai acontecer. Isso é bobagem. Nada acontece quebrando lei natural. E lei natural é evoluir. E o triste é que a gente tem que fazer sozinho. Nós temos exemplos, mas os passos têm que ser nossos. Nós é que precisamos buscar a evolução. Então essa sociedade é uma floresta de criações mentais. É só olhar a nossa volta e a gente sabe que é assim mesmo. As comunicações hoje deixam evidente o tipo de vibração mental em que a humanidade transita. O instrumento seria um instrumento de cultura, de progresso. É um instrumento de estagnação, de incultura, de retrocesso às vezes. Em que a pessoa se compraz no sofrimento alheio, vibra olhando isso como se fosse assim a coisa mais natural do mundo. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para o outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então a gente vai realmente de um lugar para outro na Terra, onde puder ser útil, onde puder aprender. Quando a gente tem esse propósito, não resta dúvida. Mas percebam vocês que a contribuição mais efetiva, ela se dá justamente naquelas áreas do mundo onde ainda há muito por ser feito. Quando a gente pensa em lugar para ficar e ficar bem, é evidente, se eu estiver na Europa, eu estou numa situação fantástica. Olha, todos os berços do que nós vivemos hoje, está lá. Eu li hoje cedo o prefácio do Emmanuel em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele diz, olha, a Grécia, Roma, o berço da civilização. A França, a Inglaterra, o berço do desenvolvimento. Portugal, Espanha, o berço do descobrimento. Mas nós estamos aonde? Brasil. E por que a gente está aqui e não está na Europa? Porque é necessário servir. E aí você vem para servir. E ao mesmo tempo ajudar-se. Porque é somente servindo que nós nos ajudamos. Enquanto nós pensamos em nós, esquece. Agora, quando eu pensar no outro, então as linhas que se oferecem são linhas assim. Para alguém que possa ajudar, ele tem que estar no lugar em que precisa de ajuda. O Camilo, o espírito que o Zé Raul Teixeira durante muitos anos trabalhou, eu não tenho informações presentemente se o Camilo ainda trabalha por ele ou com ele. Ele dizia
berço de entrada de todos nós foi a África. Isso está lógico, todo mundo que olha DNA, estuda, pesquisa, é lá mesmo, o berço da humanidade foi a África. Agora a saída, diz ele, é a África. Quando você detiver condições de servir mesmo para valer, você volta a um lugar em que tudo precisa ainda ser feito. E a nossa situação intermediária aqui é essa situação de um pouco de descompromisso, um pouco de deixa para amanhã, né? É um país sempre do deixar para amanhã. Deixa para amanhã. É o país que se diz do futuro, né? Zweig, quando escreveu aquele livro chamado Um País do Futuro, ele fez isso em 1940. Nós estamos em 2023 e pelos dados do censo de ontem a gente descobre que esse futuro não chegará. Número de crianças baixíssimo. Número de velhos crescendo. Significa que então, em termos migratórios, também nós tivemos uma contenção aqui. Na Europa nem se fala, o sujeito chama quem quiser voltar. Em alguns países, como a Itália, é um processo de permanente convite. Vem, vem, vem. Por quê? Porque a população é toda ela idosa. Então, os berços, as pátrias, esses grupos, eles vão servindo para que a gente se amolde a certas ideias, mas tem que colocá-las em prática. Essas são as sociedades. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço, túmulo, que nós chamamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição. Aí a chave. Conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que assimilou. Então, essa ação e reação, ela não tira a gente do ambiente. Você vai buscar aqueles que são semelhantes a você no processo de pensar notadamente. Então, nós somos atraídos. Puxa, mas eu vim parar num país que não é possível estar aqui. Por que eu estou aqui? Ah, olha bem no espelho, você vai entender por que está aqui. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ah, não tenho essa certeza. Bom, então está cumprindo missão. Sinal que a responsabilidade é maior. Porque do contrário não tem lógica. Então é um esforço. É um esforço. Continua aí. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados. Eu volto já nisso. Eu queria parar nessas três coisas. Excursão, todo mundo tem em mente o que é uma excursão, né? É uma viagem rápida. Então a existência é breve.
do ponto de vista do espírito. Ah, mas já tem população centenária. Isso é breve. Para nós, evidentemente, pensar em centenário, a gente se admira. Uma pessoa de 90 anos, 92 anos, 36 centenários temos em Bauru. É uma coisa que em censos passados nós não tínhamos. 36. Aí o Renato disse para mim ontem, 37 com Medeiros já já. 37 com Medeiros já já. Né? Mas veja, é uma coisa assim, uma realidade. Para minha reencarnação, a ideia de 100 anos é uma ideia assim, totalmente fora de consideração. Lúcia regula comigo, Silvio de idade, a gente não imaginava ter uma pessoa de 80 anos em casa. Imagina. Vovó falava, olha, se chegar aos 60 tá bom demais. Por quê? Porque eram as condições. Hoje a gente já olha e tem centenário. E você pensa, será que eu tenho que passar por isso? Será que eu tenho que ficar aos 100? Né? Porque tem um momento em que você para e pensa, mas é muito. É muito. Não sendo nada. E é muito. É muito. Tá? 100 anos é muito. E não é nada. É uma excursão. E ao que ele insiste, ela é de desenvolvimento e serviço. Então aí o Richard, na bonita expressão dele da economia espiritual, a gente não vem para a estação de férias, é excursão, mas é para fazer isso, desenvolvimento e serviço. E aí ele joga uma condicional de reajuste ou elevação. Legal. Expiação ou prova. Reajuste, expiação. Então você vem e vai expiar em relação àquilo que você precisa ajustar. Ou você vem e passa pela prova. Pode ser levado. A prova, consequentemente, conduz a uma melhor posição. Você faz prova. Submete a prova. Nós colhemos os resultados de nossa conduta e muitas, bastas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução dos nossos destinos. Então, embora a gente tenha a oportunidade de voltar, pode ser que o tempo não tenha sido bem utilizado. E aí a gente precisa recomeçar no mesmo ponto em que não conseguiu cumprir. Isso fica assim cada vez mais claro do ponto de vista da compreensão espírita. Se nós temos um vínculo com o planeta, e aqui eu vou pegar um pouquinho da conversa nossa do sábado sobre evolução em 2 mundos. Se nós temos esse vínculo planetário estabelecido desde a primeira expressão do princípio inteligente, lá no fundo do oceano, quando ele começa uma trajetória para poder chegar à situação que nós estamos hoje, depois de múltiplas reencarnações enquanto espíritos, nós percebemos que esse vínculo do sair, ele agora, mais do que nunca, né, essa possibilidade de sair, é só nossa. E não é o sair do mundo, do planeta, mas é sair das múltiplas reencarnações, os múltiplos recomeços, em que a gente não consegue deixar o lugar que está, ali, só ali. Vai para cá, vem para lá, muda, vou para outro lugar, quem sabe, vai para outro lugar, quem sabe, volta, vai, volta.
Mas o destino do espírito não é o destino de permanecer assim. É uma etapa. E por que a gente então continua? Porque falhou no quesito evolução. Entrou e saiu igual. Se a gente pudesse hoje, fazer um balanço, porque vamos desencarnar essa noite, como é que nós nos situaríamos? Hoje à noite a gente desencarna coletivamente. E daí? Onde estaremos? Onde nós nos colocamos? Mas tem que ser honesto. Você percebe que vários planos que você fez para ser melhor ficaram arquivados. Até perdidos. Sob que alegação? Bom, geralmente é a falta de tempo, compromisso material, é o filho que eu tenho que encaminhar, é a casa que eu preciso terminar de pagar, é o carro que não sei quem, eu não sei quem que eu tenho que fazer, não sei o que lá. Bom, esquece isso, cara, isso tudo não é seu, isso tudo vai ficar. Enquanto espírito, nós só temos essa realidade. Nós estamos momentaneamente na Terra, mais uma vez. Ele vai ensinar agora a gente por que é que esses vínculos nunca se desamarram. Ele começa a fazer agora uma análise de como os comportamentos vão gerando os reflexos, a ação e a reação. Mas o espírito não precisa disso. Ele não consegue refletir o bem. E é por isso que ele fica nisso. Ele não precisa. Não precisa. Se nós imaginarmos que os mundos que nós não vemos fisicamente já supriram essa etapa e hoje estão em outra forma de expressão da vida, possivelmente menos material do que a nossa, e vou tomar de parâmetro aí aquelas informações da Revista Espírita, 1858, de Beethoven e de Mozart, falando das casas que eles moram e que o Palissy registrou lá naquele desenho que aparece na revista. Como é que é a fachada da casa, as coisas vibram. A gente descobre que é um plano espiritual igualzinho, próximo ao que o nosso lar. Porque o André Luiz também fala das flores que cantam, das águas. É uma vida ainda não totalmente desprovida da necessidade de encarnação, mas é uma vida mais suave, em que o espírito tem mais tempo para instruir-se e para servir. Esses planetas possivelmente deixaram essa fase, que é a nossa aqui ainda. Não estão no mundo celeste, não, mas estão numa faixa vibracional. Eu comecei falando dos umbrais justamente porque eu precisava dessa imagem, né? André Luiz está na realidade espiritual, supera aquele impacto inicial de estar perdido, é a segunda zona vibracional ainda densa, em que ele se arrasta, busca água, etc. Sente sede, e de repente ele, com uma prece, se vê conduzido a um outro campo vibratório. E lá, no momento em que ele, depois de recuperar-se, clama pela mãe, ele é levado a um campo vibratório superior em que ela está. Ele não pode ficar lá, mas ele diz, parece que eu sonhei. Eu entrei num barco e de repente estava minha mãe e eu começo a conversar com ela. São espíritos que não estão numa condição evolutiva como Jesus está, mas já não tem mais a necessidade desta experiência encarnatória, que só tem sentido, se bem aproveitada, no serviço ao outro, não na nossa própria preocupação.
Porque na medida em que nós ficamos só na nossa própria preocupação, a gente pega os relatos lá da segunda parte do Céu e Inferno e vê que o sujeito que contou moeda passa, depois de desencarnar, a procurar as moedas. Não sai. Não consegue. Então é um esforço. Agora é um esforço contra tudo e de repente contra todos, porque as vibrações todas estão retendo. Vamos lá? Os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se encastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso, em que se entrechocam constantemente. Agora fecha os olhos, você vai ouvir eu ler, e vê se você não identifica isso hoje. As ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Você conhece esse lugar? Beleza. É isso. É a Terra. Em que essas coisas não passam. Por quê? Porque os espíritos que estão não evoluem. Muda só de lado. Então, eu venho hoje e tenho condições. Oprimo, desprezo. Imagina, a cor da sua pele. Você acha que eu vou perder tempo com você? A sua posição social. Quem é você para falar comigo? Você não sabe quem eu sou? Beleza. É assim que o sujeito age. Amanhã volta. Volta na posição de quem ele oprimiu. E qual é a sensação dele? A raiva. O ódio. E a gente não sai. É isso que é o drama. A gente não sai. Ele fala aqui, então, para nós que estamos voltando. Ó, cuidado. Você está tendo mais uma chance para sair. Para avançar. Se você não corrigir, você não sai. Ah, Nazil, mas a gente vai ficar aqui quanto tempo? Para Deus, a questão de tempo não tem relevância nenhuma. Ele é. O tempo quem perde somos nós. Para Deus, não. Então, às vezes, a gente tem uma oportunidade de avançar, como é agora, para nós. Para valer mesmo. Sabe, a conta que a gente vai receber na hora de chegar, depois dessa jornada, é uma conta daquelas que a gente tem que consultar o limite do cartão, para ver se consegue pagar. Porque, peraí, quantos anos você tem de centro, amigo? Ah, eu fui lá, tomei passe 20 anos, assisti palestra 25, e só fez isso? Estava bem lá. Estou vendo. Pega a fila. Para quê? Para recomeçar. Porque quem tem um tesouro como o que a gente tem, que permite olhar essa coisa assim circularmente, nós nunca tivemos isso. As nossas outras encarnações foram dentro de visões que podem até ter sido um pouco mais libertas da que a igreja dá. Mas não foram lá muito libertas, não. Era uma certa oposição a esse tipo de ideia. Mas não mais do que isso. Agora não. Agora a gente vê, a gente sente a ajuda espiritual. Sente. É impossível, depois de tanto tempo pensando, refletindo, que a gente não percebe. Você tem uma certa coisa, parece que nos carregam, nos orientam. Olha, sai daí, você está fazendo bobagem. Vamos, não perde tempo. Você ouve isso. Intuitivamente você fica com vergonha de você mesmo, certo? Por quê? Porque tem amigo espiritual ali te empurrando. Fala, ó, é necessário passar por isso. Vai em frente, não dobre.
Ah, mas eu mereço? Merecia muito mais. Porque a gente está dando uma colher de chá, você teve menos exigência. Talvez fosse maior. Talvez fosse maior. Nós reproduzimos hoje, eu e Sidney, numa conversa separada, algo comum que o Richard nos havia revelado. Quando ele teve um problema de visão lá atrás, e esse problema de visão fez ter que interromper a produção de livros, porque a cirurgia corria o risco até de perder uma vista, etc., todo mundo ficou assim, entristecido, porque, puxa vida, o camarada que trabalha tanto, tem tanto. E ele, na época, encarou, passou, foi o primeiro de uma sequência de episódios que, ao longo de 20 anos, vieram fazendo com que a saúde do corpo fosse desaparecendo. E aí o Sidney disse, ele comentou com você a moratória, né? Falei, comentou. Porque agora, na segunda moléstia, com câncer, e eu brincando com ele, disse, olha, eu já vi muita gente desencarnar no primeiro. Você já está com o segundo. Eu vi gente desencarnar com um problema no coração. Você passou por 2. Da visão eu nem vou dizer, porque você podia. Então, há 20 anos atrás me disseram que eu teria moratória pelo que tinha feito. Ela acabou. Então, acho que dessa eu não saio. 20 anos de moratória. Mas por quê? Olha, porque nos outros 60 anteriores tinha feito bem tanto quanto podia. Então a gente tem a chance de sair, de fazer a nossa parte. E se não consegue? Bom, continua. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra em que se lhe situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor, voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Então, a ação e reação é evidente. Você contribui para a sociedade? Ah, não. Então a sociedade não vai melhorar. E nós temos onde para reencarnar? Eu adoraria reencarnar em Marte. Ah, para mim, Júpiter era o sonho. Legal, é só passar na porta. Se você conseguir sair da zona vibracional, tranquilo. Você pode reencarnar onde quiser. E aí o sujeito, se tentar, vai ser surpreendido como a gente, quando leva um monte de chave no bolso, celular e outras coisas, e a porta automática do banco te trava, e aí aquele barulho chama a atenção, e o segurança vem dizer, o senhor precisa esvaziar o bolso, senão o senhor não avança. E como é que eu faço? O senhor volta, entendeu? Esvazia o bolso e vai pela porta.
figura é fantástica para a gente guardar. O acesso está aberto, imagina. O destino é o acesso. Mas a gente sai? Não. 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 E o pior é quando põe na cabeça que aquilo de que usufrui é merecido porque nós temos uma condição, seja lá qual for, melhor do que aquela do outro que está caminhando conosco. Isso é que mata. Porque se você não aprendeu que quando tinha, precisava repartir, agora você precisa voltar para esperar que alguém reparta com você. É assim que a gente aprende. A justiça divina é misericórdia, mas não é cega. Eu sempre fui uma boa pessoa. Legal. Mas não é o afirmar-se boa pessoa. É o servir. E não precisa pensar de sair correndo, distribuindo pão para pobre. Não esquece isso. Porque não é só isso. Então veja como é complicado. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro, adoro essa expressão, é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar, ou acelerando para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Dizer, quem constrói a jornada? Nós. Nós. Naquela síntese bonita que o ministro Clarencio faz para o André Luiz, ele diz assim, é tudo muito tranquilo quando a gente vem no instinto. Mas o instinto deságua na inteligência. Beleza, Kardec, capítulo 3 da Gênesis, a gente entende direitinho, instinto e inteligência, puxa claro. Se acontece o seguinte, a inteligência deságua na responsabilidade. E é aí que trava. Porque você passa então a ser responsável. Quando a gente tem o domínio, o espírito, a consciência, vem a responsabilidade. Então o instinto de inteligência, o princípio inteligente vai conduzido. A gente pega os animais e percebe uma inteligência latente. É o cavalo que faz, executa, pega comando, o cachorro que... Veja aqui, é um caminhar natural do princípio inteligente. Bom, aí vem a consciência, que tem instinto, tem inteligência, mas tem o pensamento contínuo e com ele a responsabilidade. Olha quanta informação nós temos. Ao nosso lado ainda transitam pessoas que pensam que Deus cria a pessoa no momento que ela nasce e aí joga dados. Você aí, aleijado. Nossa, ele é aleijado. O resto da vida ele vai se arrastar, não tem nada a ver. Você é belo e formoso. Você não vai entender 2 mais 2, mas você vai fazer cálculos de diferencial e vai ser um show. Você vai tocar qualquer instrumento. Você nasce sem ouvido, não vai ouvir nada. Piada. Isso é piada. Só é fruto da nossa ignorância. O corpo é algo que o espírito usa naqueles 2 processos. Ou topa a prova e a limitação vem e você vai sair dela na boa, ou não tem jeito e aí interna porque precisa.
Perdeu? Puxa vida, imagina o que é a pessoa passar a vida inteira numa cama. Eu me lembro daquela historinha dos 3 irmãos que o irmão X conta. Eu só não consigo lembrar o livro. Estou começando já a ter lapso de memória, não lembro direito o livro. Acho que é Lázaro Redivivo. Acho. Pois confirmo. Vocês se recordam dela? Dos 3 irmãos que reencarnam, uma família de pessoas próximas, então espíritos afins, e reencarnam os 3. Um deles, dotado de uma habilidade para negócio fantástica. Em breve ele consegue ser alguém com recursos para empregar muita gente, ajudar muita gente. É um show. O outro reencarna com a capacidade de ouvir, de trabalhar no sentido da medicina, e será alguém a prestar serviços para um grupo imenso de pessoas. Também enriquece, tem empregados. O terceiro renasce numa cama, paralítico. E enquanto os outros 2 experimentarão um progresso material imenso, ele ficará ali no quarto, e ele então passa a se dedicar à tarefa de ouvir as pessoas que o procuram, e ele as consola, ele as ajuda, as estimula, e assim passam os anos e os 3 desencarnam. Ao serem recebidos na realidade espiritual, eles são todos recebidos com festa, porque os afiançadores da reencarnação disseram: puxa vida, vocês fizeram bem, você voltou com inteligência, trabalhou, ganhou e ajudou muita gente. Você voltou com toda a sua capacidade, curou, sanou feridas, amparou, também viveu de uma maneira fantástica. E olha para o terceiro e diz: mas você está de parabéns. Primeiro, porque não reclamou de estar na cama. E segundo, porque ajudou a todos aqueles que foram te buscar com o que era seu, o tempo e a boa vontade. Agora vocês podem avançar. Quer dizer, você para o que havia ficado na cama, para onde quiser. Os outros para uma nova experiência, para continuarem até chegar a esse nível. Uma história assim da gente parar. Quem nós imaginávamos pudesse estar pior, porque não fez nada para o mundo, foi aquele que fez o que o mundo precisava: carinho, atenção, conversa, envolvimento. Que é tudo aquilo que as pessoas alegam não ter. Isso. Não tenho tempo. Vamos seguir? Prosperidade, né? Era para abrir mesmo a conversa que eu lembrei da história dos 3. Porque para a visão dos homens, prosperidade quer dizer fortuna, felicidade. E aí diz ele: grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pede 3 coisas: relevo, autoridade, domínio. Quero ser uma pessoa próspera na Terra. Então eu quero passar e todo mundo diz: nossa, está indo ali fulano. Puxa vida, olha aquele ali, é o nosso autoridade. Ele é o senhor de terras, de pessoas, de situações. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio. E não falta quem surja no prédio, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Quero que me ajude.
De que jeito eu consigo ficar mais rápido? Tem um número aí para me dar, para eu ganhar uma importância grande? Será que o bom espírito não pode inspirar qual é a mega-sena que está acumulada? E assim eu vou pegar isso tudo, aí sim vou fazer em favor dos outros. Milhões dos homens de hoje vivem a carta do ouro e predominância com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizagens mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental, que é constituída à base de nossas emoções e desejos. Então eu vou buscar sim aquilo que eu desejo, vou me dedicar. E o desejo é um dos departamentos que nós temos, que é administrado por quem? Pela vontade. Então a vontade, eu desejo, vou trabalhar, eu vou fazer, eu não durmo, eu vou fazer tal coisa, e você vai impondo as coisas, geralmente transitórias. Nenhum de nós perdeu sono porque deixou de fazer uma caridade em favor de alguém. Mas nós perdemos sono se eventualmente uma importância foi furtada. Nós perdemos sono se o carro ficou batido. Nós perdemos sono se falta. Isso a gente perde sono. Como é que eu fico aí nisso? E às vezes nós queremos ser mais espertos do que os espertos, e aí é que perdemos mesmo. Mas a nossa preocupação é com o que passa. Não é esse o propósito do Espírito. O Espírito trabalha no que não passa. O propósito do Espírito não é o que passa. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, essa é a nossa jornada, do átomo ao arcanjo, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor da luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Eu fico estagnado de acordo com o que eu quero. É por isso que os Espíritos dizem: não há de quem reclamar a não ser de si próprio. Me faltou a sorte, eu podia ter tido. Amigo, não é isso que a gente vem fazer aqui. Mas se eu tivesse recurso, se eu tivesse posição, eu tinha ajudado muito mais. Mas Jesus foi tão simples. Se alguém te pedir um copo d'água, dê. Se alguém te pedir uma veste, dê. Não pediu para a gente dar guarda-roupa, nem fonte. Não é esse o propósito. A ideia é fazer aquilo que está à sua mão. Porque o caminho ilusório, não, primeiro eu vou ganhar, para depois distribuir. Insensato. Essa noite pedirão a tua alma. Naquela parábola que ele conta, do sujeito que plantou tanto quanto pôde, falou: agora derruba tudo, porque eu vou construir celeiro e vou dizer para minha alma: descansa. Acabou o descanso. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando
temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma. E termina dando a síntese disso. É a tartaruga que constrói a carapaça e não sai mais dela. Aquela imagem que a gente tinha quando era pequeno, pelo menos eu tinha, né? De que a tartaruga era enfiada dentro do casco, era uma imagem que dava vontade de libertá-la. Mas se eu tirar a tartaruga dali, eu matei. Ele usa essa imagem para fixar. Eu quero, eu almejo, aquilo se torna um processo de ideação tão forte que eu crio a carapaça onde eu estou envolvido. E como é que eu vou sair dela? Não vai. Você criou? Você vai ter que desconstruir. Você criou. Pensamento e vida. O tópico, prosperidade. Olha onde a gente põe a ideia de ser próspero. No transitório. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. E agora vem o ponto-chave aqui de chamar nossa atenção. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. E é isso mesmo. Pensa em ganhar, tem que ganhar, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu tenho que obter, eu tenho que alugar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. De tanto pensar naquilo, concretiza. Olha o depois do ponto e vírgula. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Não sei se vocês têm em mente o azinhavre, é aquela construção que aparece nas moedas, tornando as moedas como que de rejeição. Parece que tem uma gosma envolvendo aquilo. Está ali. Pensei naquilo, só queria aquilo, só buscava aquilo, vou ter sucesso. Vai. A gente costuma dizer uma expressão que é corrente: dinheiro chama dinheiro. É lógico, o cara só pensa naquilo o tempo todo. Ele levanta pensando em como ele vai conseguir mais alguma coisa. Ele deita pensando em como amanhã vai ser. E assim é a vida. Só que vida? Que prosperidade? Essa. Olha o que vem aqui. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e acabam tendo renome na ciência, na religião, nas letras e nas artes. E novo ponto e vírgula. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. A ação traz para mim tudo o que eu busquei, reação me prende dentro daquilo. E como eu só faço isso aqui e não aqui, eu continuo preso. Vou, volto. Passei uma encarnação toda a acumular e a
entender que quem quisesse alguma coisa de mim queria tirar o que era meu, fruto do meu esforço. Talvez seja necessário vir em uma outra sem nada. Para aprender. Não. Vem para reclamar. Por que ele tem e eu não tenho? Faço de tudo e não consigo. Comigo é sempre assim. Você percebe? Não cresceu. Só trocou de posto. Os espíritos dizem para Kardec, aquele que escraviza volta a ser escravizado. Mas para quê? Para libertar-se. Aí vem André Luiz lá em Libertação e coloca para nós aquela mulher na beira do abismo, com os escravos que ela havia maltratado, que não conseguem perdoá-la, e por isso a ela estavam vinculados de tal sorte que ele disse assim, não vai ter jeito de resolver isso tão fácil. Perdoa. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes como manda? 70 vezes 7 vezes. E por que eu preciso fazer isso? Porque você tem que refletir para cima, isso é transitório. A nossa existência é transitória, mais uma. Mais uma. Não é a primeira, no meu caso, não será a última. É mais uma. Então, minha preocupação é procurar melhorar a condição que eu tenho para poder ampliar. No contrário, é a mesma coisa. É voltar e coisa para trás. 1 século, 2 séculos, 10 séculos, 20 séculos, 30 séculos, 40 séculos, 60 séculos, 80 séculos. E aí, naquela mesma coisa. 80 séculos, você está aí, 80 séculos. Nossa, você já não podia estar? Isso eu não consigo. Ninguém veio te buscar. Não teve um dia que vai... tem o dia do juízo. Esse dia do juízo vai chegar. Esquece. É o dia da gente criar juízo. E não o dia de julgamento. Esquece isso. Isso é uma criação eminentemente humana. Porque aí o sujeito põe no dia do juízo, na condição de cabrito, que vai ser sacrificado, vai para o inferno, o outro. Ele está no de ovelha. Eu sou uma ovelha. Então o Senhor vai vir. Esquece que quem sofre mais é a ovelha, porque é tosquiada. Mas eu sou ovelha. Ele é bode, cabrito. Está separado. Jesus falou isso. Duvido. Mas duvido eu dou mesmo. Né? Imagina. Ia falar, espera aí que eu vou vir sobre as nuvens com os anjos do Senhor tocando trombeta para separar. Lá. Veja quanta criancice. Quer dizer, era legal numa época que a gente era nômade, andava dentro, mas hoje nós temos conhecimento. E o perigo, como é que eu uso conhecimento? Porque é a segunda trava aqui. Há por isso muita prosperidade aparente, mas mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Volta a Jesus. Porfiai pelo caminho estreito. Não queira o caminho da facilidade. Agora também entra no caminho estreito sem reclamar. Sem reclamar. Né? Estou numa situação difícil? Estou. A contingência de onde nós estamos é essa. O país em que nós estamos é assim. É desse jeito. As condições postas são estas. Precisava mudar? Sim, precisava mudar. Tem como? Não deixa.
Ah, mas não vai vir alguém para nos libertar. Para esse tipo de sonho. Bobagem. Ninguém vem fazer isso. Até porque isso conduz à acomodação. Né? Se eu espero que alguém venha, então eu sento e fico esperando. É o pessoal que espera que Jesus venha salvar. Ah, ele vai vir, vai chegar aí, vai olhar para mim e eu vou estar lá. Por que você está lá? Aí cada um vai dar a razão. Porque eu vou lá toda semana. Eu estou firme, olha, tenho certeza. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta comum não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Os dois temas são assim umbilicalmente ligados. Se você pensar hoje qual é o parâmetro que a sociedade valoriza, você vai ver que é o dessa prosperidade efêmera. São as pessoas que têm destaque. Elas são recebidas com tapete vermelho. Puxa, bem-vindo, nossa. Ele é que, é o fulano, é o Beltrano, ele tem tanto, ele tem aquilo outro. Isso é o importante. Quando, na verdade, não tem relevância alguma. Porque se isto que te faz ser destaque, objeto de cobiça, não te tiver transformado numa pessoa melhor, você só arrumou com a cabeça. Aquilo que você não faz acaba te exigindo amanhã o reajustar-se. Olha como ele pega duas coisas assim completamente fora, né, da nossa primeira leitura, da prosperidade. Vai falar a respeito de uma coisa ligada à sociedade. O que ele vem ensinar? Justamente isso. Cuidado com aquilo que te faz permanecer do mesmo jeito. Porque, desde que nós estamos reencarnando, as sociedades nos falam sempre daqueles que estão em destaque. Nunca daqueles que estão à margem dela. Nunca. Foi o que levou todos os estudiosos da Idade Média, e um pouquinho mais para cá, a olharem para trás e imaginarem que Jesus jamais teria existido. Por quê? Porque todo o registro histórico só falou de quem era importante. E não podia falar de alguém que não tinha importância nenhuma. Até levar ao desprezo dos registros que viraram os textos religiosos, porque diziam, olha, o que esses textos falam não tem, é uma fantasia. Né? Imagina, curou cego, imagina, fez andar, imagina, multiplicou pão, imagina, e nesse exercício de imaginar, de contestar, etc., criou-se uma base que permitiu o Consolador chegar. Foi justamente esse processo que veio no Iluminismo questionar tudo o que era posto como uma verdade inconteste, que a espiritualidade encontra o tempo de trazer o Consolador. Agora eles pensam,
está na hora de ensiná-los a pensar. Sobre quê? Sobre quem são. É por isso que o Espiritismo surge no momento em que surgiu. As condições estavam postas, não significa que ele viesse ficar ali e se instalar. Até porque, como falei hoje cedo, e o Emmanuel faz questão de dizer isso, ele chega num lugar ótimo, mas precisa sair de lá. Por quê? Porque ali viriam tempos terríveis. E tudo aquilo que foi feito precisou ser transportado para cá, para ficar escondido. Escondido. O que se ficasse lá à mostra teria sido totalmente destruído como foi. Nada ficou ali. Eram todos franceses, alemães, prussianos na época. Kardec viajava por aquilo tudo. Aquela gente estava ali no centro da cultura, do debate, porque também só podia vir uma ideia assim longe da igreja. A igreja perseguiu até onde pôde. Não, persegue até hoje. Hoje menos a igreja católica. Mas as demais denominações evangélicas perseguem os espíritas como se estivessem na frente do demônio. É preciso eliminar. Isso é coisa do demônio. Então tinha que vir num campo neutro. Era a França. Foi. Tudo pronto, tudo pronto. Ó, a situação vai complicar aqui, vai perder tudo. E agora? Tira daí e leva para um lugar em que isso não tem lá muita importância do ponto de vista da informação. E manda a gente para segurar essas pontas para não perder. E aí vieram todos os que estiveram aqui com a gente até hoje, Os Circulanos da vida, os Deolinda Amorim, os Caibachutel, Wallace Rodrigues, e eu insiro o Richard nessa linha com uma tranquilidade imensa. Espíritos que vieram para garantir que aquilo não fosse perdido. E trabalharam para isso. O chefe da tribo era o mineirinho lá de Pedro Leopoldo. Esse era o chefe da tribo, o cacique, que como bom cacique nunca apareceu. Ficou escondidinho. E trabalhando. Para quê? Para que não se perdesse. E não perdeu. Está aí. Agora, o que a humanidade vai fazer com essa informação, não precisamos nos preocupar. Ela não é nossa. É Jesus que traz esse conhecimento. A pergunta que nós precisamos fazer, é o que é que nós estamos fazendo com a informação.